Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade bendita que nós temos de estar aqui na Tua casa, celebrando neste últimos instantes antes do ano de 2026. Nós queremos Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor fez por nós no decorrer deste ano, Pai. Pai, sabemos, Pai, que muitas foram as intervenções de Deus nas nossas vidas, Pai, e algumas delas nós nem temos ideia de que aconteceram, Pai, porque o Senhor nos deu livramentos, Pai, e nós Te louvamos, Te agradecemos pela oportunidade de poder finalizar este ano e iniciar o próximo, permitindo assim o Senhor, na presença do Deus eterno e todo-poderoso, Pai. Pai, muito obrigado por esse tempo que já passamos aqui, Te louvando, Te exaltando, glorificando o Teu nome, Pai. Mas agora nós queremos também receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Pai. Pai, que seja uma palavra, não apenas um tema para um ano, mas que seja algo prático para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, para a nossa igreja local, Pai, e onde ela está alcançando nesse exato momento, Pai. Pai, eu quero colocar diante do Senhor também as outras menorás, Pai, que estão neste momento juntas, celebrando a vitória do Senhor e a virada deste ano, Pai, que o Senhor continue operando, Pai, e não somente estas, Pai, do nosso ministério, mas todas as igrejas que compõem o corpo de Cristo, que estão neste momento, Pai, celebrando o Teu nome. Visita com poder, porque nós precisamos adentrar um ano diferentes, Pai, um ano de muitas situações imprevisíveis, mas algo é previsível, o poder de Deus é imutável, Pai. E é nisso que nós estamos apoiados, é nesta verdade que nós não temos dúvidas, Pai, de que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Muito obrigado por esta noite, Pai. Fala conosco, é o nosso pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Vamos dar um grande aplauso ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos meus irmãos e irmãs. Fraquinho esse amém? Glória a Deus. Eu peço que você abra a tua Bíblia, lá em Isaías 55. Nós vamos ler 2 versículos agora, depois nós vamos nos assentar, teremos alguns outros durante. Mas Isaías 55, versículos 8 e 9, para iniciar. Isaías 55, 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu vou repetir essas últimas expressões. Os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Pai, capacita-nos a entregar o que o Senhor deseja, não aquilo que o Senhor sabe, Pai, que está preparado, mas exatamente aquilo que o Senhor deseja. Portanto, nós te pedimos, se for necessário mudar, alterar, cancelar, mudar tudo, o Senhor é Senhor absoluto aqui, Pai. E, portanto, nós temos a certeza. Mas se o Senhor confirma, Pai, nós te pedimos, Pai, que a Tua unção continue presente. Nós te pedimos, Pai, que a vitória de Deus se estabeleça em cada vida e em cada família, Pai. E a Ti nós damos desde já toda a honra e toda a glória. E reconhecemos que sem Ti nada nós podemos fazer, Pai. Portanto, fala aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui na expectativa de tudo aquilo que Deus vai fazer para o ano que está começando, ou que vai começar daqui a pouquinho. E nós não temos dúvidas de que o Senhor, como imutável que é, Ele fará algo tremendo para a honra e glória dEle próprio, mas para o louvor, para o crescimento, para o desenvolvimento do reino de Deus aqui na terra. E nós lemos estes 2 versículos iniciais para mostrar
que existe aqui um contraste muito grande. E talvez é nesse assunto que muitas vezes nós acabamos tendo algumas dificuldades. Aproveitando a época que nós estamos, época de férias, épocas de viagens, épocas em que as pessoas, alguns já estão de férias, outros já voltaram, outros voltaram e vão continuar depois das férias. Enfim, outros vão sair só depois em algum momento. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a vida é uma viagem. E nós, na verdade, amados, queremos meditar um pouquinho pensando no seguinte tema, voando mais alto. É o que o Senhor tem nos dado para o ano de 2026. Porque que nós já estamos voando, nós estamos. Mas é tempo de aumentar a altitude. Mas isso, no decorrer da ministração, nós vamos falar mais. E eu quero aqui usar o exemplo de um avião. Muitos vão de busão, outros vão de avião, outros vão de helicóptero, né? Enfim, cada um tem o seu meio de transporte. Outros vão na canela mesmo, outros vão para de qualquer maneira. Mas todos nós precisamos de um meio de transporte. E eu quero apoiar aqui em uma imagem, uma figura que Deus nos deu referente a esse assunto, que é exatamente a de um avião. Um avião, para quem já viajou aqui, eu creio que a maioria, se não a totalidade, ele possui um voo, possui 10 etapas aproximadamente, em síntese, né? E essas etapas, elas são essenciais que elas sejam de fato respeitadas para que possa funcionar. O primeiro deles é a preparação. O que vem antes de voar, amados, é muito grande, é o checklist, né? Aquela lista de aspectos que precisam ser verificados na aeronave, o plano de voo que o piloto recebe ali da equipe da cabine, da torre de controle. A partir desse momento, o avião começa o taxiamento para a pista, ou seja, ele começa a se deslocar na pista para até chegar à pista de decolagem. E ali ele começa o processo de decolagem, onde ele começa uma corrida, primeiro ele se posiciona e depois essa corrida é em alta velocidade, é potência máxima nos motores, porque algo muito importante é necessário, é decolar, né? A rotação aumenta, a subida inicial, daqui a pouco você sente a aeronave deixando o solo e ela passa pelo processo de subida, até que ela chegue na altitude desejada. Normalmente um avião, né, comercial, ele voa aí entre 10 mil e 12 mil metros de altitude. É muito alto, são 10 ou 12 quilômetros de altitude. E aí começa a quinta fase do voo, chamado voo de cruzeiro. Esse voo de cruzeiro é o momento que a aeronave se estabiliza no voo durante a maior parte do percurso. Então ele está lá, ele atingiu a altitude máxima e ele continua, né? E seguindo a sequência, o que vai acontecer? Tem o processo de descida. Depois que ele vence isso aí, então, aí tem os ajustes para descer, tem o pouso, baixa-se o trem de pouso da aeronave, os seus pneus tocam lá, né, aciona-se os reversores, o freio da aeronave quando ele toca no chão, no solo da pista, e aí ele começa o taxiamento, o movimento na pista até chegar lá no portão, estacionar, e aí começa o desembarque. O item 10 nós não vamos tocar nesta noite, porque ninguém está aqui muito afim de desembarcar, não. A partir desse que está falando com vocês. Mas o que nós queremos aproveitar, amados, é o seguinte, todo voo tem um plano, todo voo tem algo que é essencial ser feito. Então, o que acontece, irmão? É muito importante que a gente entenda que a nossa vida pessoal e a nossa vida no corpo de Cristo não é diferente. Porque a vida, ela inspira a ciência e a tecnologia. Se você for ver a figura de um avião, ela está totalmente inspirada no voo das aves. Aproveita-se muito daquilo que acontece na vida biológica para reproduzir para a tecnologia. Mas o que nós queremos dizer é o seguinte, amados. Por que estamos falando disso? Porque Deus, em 2026, quer que a gente chegue ao voo de cruzeiro. E para chegar lá, existem algumas coisas. O que é o voo de cruzeiro? É voar em alta
altitude para que algumas coisas aconteçam. O texto de Isaías que nós lemos diz o seguinte, que os pensamentos e caminhos de Deus são mais altos que os nossos. A nossa visão, amados, ela é limitada, muito limitada. E é por isso que nós precisamos ser empoderados pela visão de Deus. Nesta noite, o Senhor quer abrir os nossos olhos para um empoderamento com a visão de Deus. Porque se a nossa perspectiva ficar limitada ao que enxergamos com esses olhos, nós não chegamos a lugar nenhum. Nós não chegamos ao voo de cruzeiro, nós não chegamos na altitude máxima. Por quê? Porque nós vamos ficar sempre impressionados negativamente com uma série de coisas. E o primeiro passo para uma vida mais elevada, para uma vida em alta altitude, na relação com Deus e em todas as outras áreas da sua vida, é expandir a visão. Diga comigo, expansão da visão. E eu queria pedir o seguinte, aproveita esses últimos momentos em que nós estamos no ano da surpresa e expansão, e peça para o Senhor, Senhor, expanda a minha visão, porque você e eu tivemos surpresas no decorrer desse ano. Eu creio que se nós pudéssemos aqui dar uma oportunidade, muitos diriam, olha, eu tive uma surpresa e expandiu alguma área da minha vida, né? E quantas coisas, eu tive uma surpresa, né? Aquela cirurgia que vocês oraram a favor, né? Aconteceu e estou eu aqui, sem dor, sem mais aqueles problemas nenhum. Glória a Deus por isso. Eu sei que foi a intervenção de Deus. Porém, né, houve uma surpresa de Deus e houve uma expansão. Expansão da liberdade, expansão de cantar como eu gosto de cantar, fazendo força no abdômen sem sentir dor, sem precisar usar minha cinta de compressão. Isso é bênção. Estou contando aqui uma coisa pessoal, mas para mim foi muito especial essa surpresa e expansão. Então aproveite a expansão de Deus. Nós estamos nos últimos momentos de expansão. E eu diria o seguinte, o urgente para hoje é expandir a visão. Expanda a visão. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir voar tão alto. Toma cuidado com aquele dualismo, né? De vida secular, não, mas essa mensagem ela serve para a vida secular ou é para a vida com Deus? Essa mensagem é para a vida com Deus e tudo o restante. Porque não dá, a Bíblia mostra que tudo converge em Cristo. A vida que vivemos na carne, vivemos na fé. É uma coisa só. A vida na fé influencia a vida da carne. O inverso também é verdade. Se a carne falar mais alto, ela vai influenciar na fé. Mas tudo converge a Cristo, porque Paulo diz assim, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o princípio que nós estamos vendo não é algo aplicado somente à igreja, não é algo aplicado somente ao ministério que você faz parte, é algo aplicado para a tua vida pessoal com Deus, é algo aplicado na tua vida profissional, porque se você é de Deus, lá também você vai refletir o brilho. Portanto, nós precisamos expandir a nossa visão. E então, o que acontece? Essa noite é noite para isso. O Senhor quer nos fazer adentrar no ano do voando mais alto. Quantos creem, amados, que vão voar mais alto em 2026? Eu creio. Uma coisa é verdade, e tem alguns motivos que eu ainda vou falar. Deus tem nos chamado como uma continuidade do que está acontecendo neste ano, da surpresa e expansão. Porque não adianta expandir e ficar voando baixo. Então vamos seguir em frente. Outra coisa que é importante, os nossos pensamentos, eles são rasos. Com todo respeito àqueles que são cultos, àqueles que têm um conhecimento fantástico de muitas áreas, né?
Mesmo assim, ele é raso se comparado aos pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus, eles não estão na decolagem. Os pensamentos de Deus estão no voo de cruzeiro. Os pensamentos de Deus não estão no momento do taxiamento, que está na pista. Os pensamentos de Deus estão lá quando você está voando em altitude. Porque voar em altitude nos ajuda a cumprir uma série de coisas que a Bíblia nos ensina a fazer. Quem voa em altitude vai ficar menos ansioso na sua vida. Por quê? Porque ele está mais próximo dos pensamentos de Deus e dos caminhos de Deus. Isso faz toda a diferença. O que acontece? Nossos pensamentos são rasos, mas é necessário voar em direção ao céu, onde Deus habita. E é nele que estão os pensamentos mais altos. Portanto, também os caminhos mais altos. Diga comigo, caminhos e pensamentos se encontram. Se eu pensar apenas focado nas coisas que estão aqui na terra, eu vou voar baixo. Se eu buscar em Deus e subir a cada momento a altitude do meu voo, eu vou pensar mais alto, porque eu vou enxergar melhor algumas coisas. Abra comigo, por favor. Lá em Colossenses, capítulo 3, versos 1 e 2. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso. Colossenses 3, 1 e 2. Vou aguardar um minutinho para todos acompanharem. Vamos lá. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Lá do alto. Diga comigo, do alto. Não é de baixo. Nós não estamos falando só das coisas normais da vida. A vida é normal, nós vamos falar disso ainda. Mas a nossa mente tem que estar fixada nos caminhos superiores. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Não é lá do alto, onde existem outras forças e forças do mal operando, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não nas que são aqui da terra. É claro que nós vamos pensar, em alguns aspectos, nas coisas da terra, nós vivemos aqui. Mas o que Deus está mostrando é que a fonte dos nossos pensamentos não pode estar na terra. Ela tem que estar em lugares altos, porque é aí que a diferença realmente vai acontecer. A Bíblia ela é clara em dizer para buscar e pensar nas coisas do alto. Buscar, amados, a palavra que é usada lá no original é o esforço de procurar até encontrar. Esse é o significado da palavra. Então, quando a gente fala buscar, né, vamos buscar ao Senhor. Nós vamos lá na busca matinal, tá? A busca matinal é buscar para encontrar. A busca pelo Senhor deve ser buscar para encontrar. A certeza de que nós vamos encontrar. A Bíblia é bem clara em dizer buscar e pensar nas coisas que são do alto. Por que será que Paulo aqui instrui a igreja de Colossos e, portanto, a cada um de nós a pensar e buscar as coisas do alto? Porque é no alto que está a revelação mais aplicativa de Deus para as nossas vidas. Porque senão a gente acaba cultivando dúvidas que não são mais necessários ter. Mas eu acho que Deus não me ama. Você está ainda taxiando no aeroporto. Está andando ali, o avião está andando, ele voa, mas está andando na pista apenas. Deus, Ele ama e não nos abandona e nunca vai esquecer de nós em momento algum, até quando nós erramos. Se nós erramos, a expectativa dEle, através do Espírito Santo, vai nos levar ao arrependimento para mudar de atitude a partir dali. Mas Ele não nos abandona. Então, se temos conflitos como esse, ou do tipo desse, ou mesmo diferente, mas faz parte da altitude que nós estamos navegando. E Deus vai fazer deslanchar, amados. Eu não tenho dúvida de que Deus vai fazer. Vamos aplicar aqui para o nosso caso.
Deus vai fazer deslanchar a obra neste local. Porque eu posso afirmar uma coisa, a decolagem já aconteceu. Que já saiu da pista, saiu. Não está correndo mais no chão. Mas está no processo 4, subida. Mas Deus vai nos levar a experimentar o voo de cruzeiro, o voo em máxima altitude, e isso vai trazer algumas coisas que nós nem imaginamos que poderia ser possível conosco. E vamos ver isso ainda. Outra coisa que nós queremos ver, amados, vamos lá. Buscar as coisas lá do alto não se refere a fugir do mundo, mas viver sobre o governo de Cristo. Vocês ouviram agora há pouco nas ofertas, né? Que nós somos criados para governar. E todo mundo que governa tem que estar debaixo de algum governo. Lembra-se do centurião? Eu sou homem, eu estou debaixo de autoridade e sou homem de autoridade e tenho pessoas abaixo da minha autoridade. Nós somos governadores para este mundo através do reino de Deus e estamos debaixo do governo de Cristo. Buscar as coisas lá do alto não se refere a fugir das responsabilidades da vida comum que vivemos. Não é nada disso, mas é viver sob o governo de Cristo, ou seja, viver tudo aquilo que uma pessoa cristã viveria em qualquer área de sua vida. E ali tem algumas listadas, né? Por exemplo, é viver a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida? É uma das perguntas que nós devemos fazer hoje e pedir para Deus. Talvez é isso que está faltando, alcançar a vontade de Deus, porque é lá que está o ponto mais alto do teu voo, pessoal, amados. Outra coisa, a santidade, né? São tudo elementos, né, que estão debaixo do governo de Cristo, a verdade, o amor, a justiça, a vida no Espírito. Em suma, os valores eternos. Os valores eternos, eles estão debaixo do governo de Cristo, lá nos locais celestiais, em Cristo, conforme nós vimos aqui em Colossenses 3. A sugestão, nós podemos ver como exemplo, né? A sugestão de Pedro na transfiguração. Lembram-se, Pedro, Tiago e João subiram com Jesus para o Monte Tabor, onde eles viram lá a transfiguração. Jesus se apresentou de uma forma mais divina do que humana. Então aquilo deve ter sido uma experiência assim, fantástica. Porém, você percebe nitidamente, a sugestão que Pedro deu é um exemplo de pensamentos e caminhos baixos. Porque o que ele fez? Ele, com toda aquela glória que ele viu, eu imagino que qualquer um de nós ficaríamos meio pirados de ver isso. Daquela forma que foi. Porém, qual foi a sugestão dele? Vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. E vamos ficar por aqui mesmo, está tudo bom. Você percebe? Jesus estava treinando essa equipe para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e ele queria ficar lá na bênção e deixe os outros, inclusive os 9 que estavam lá embaixo, sofrendo para expulsar um demônio. Percebe? Pensamentos baixos. O egoísmo faz parte dos pensamentos baixos. Se estamos andando no taxiamento, se estamos ainda na pista, ou estamos apenas correndo na pista, já com velocidade elevada, e não levantarmos voo, e não chegarmos ao voo de cruzeiro, nós vamos ficar enroscados com essas coisas, e vamos achar que é sempre eu, é sempre nós, e os outros que se esforcem para isso, e coisas desse estilo. É só um exemplo para tentar elucidar isso. É somente pensando os pensamentos altos de Deus, amados, é que nós andaremos nos caminhos altos de Deus. Não tem como a gente pensar de uma maneira e viver diferente do que pensa. Concorda comigo? Não tem como. Porque a Bíblia diz que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque é de lá que procedem o quê? As saídas da vida, ou seja, as decisões da nossa vida, ou seja, o que nós pensamos acaba nos ativando a fazer aquilo. E aqui, se nós não vivermos os pensamentos altos de Deus, nós não andaremos nos caminhos altos dele. E é exatamente isso que o salmista se refere
lá no Salmo 18, e nós vamos ler esse versículo também. 18, 32 e 33. Salmo 18, 32 e 33. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Agora eu paro para perguntar uma coisa. Será que não está errado? Aqui, porque o texto bíblico está dizendo assim, e me firmou no final, o Deus que me revestiu de força tal, me firmou nas minhas alturas. Espera aí, mas as minhas alturas são as alturas, não são as alturas de Deus? As alturas de Deus são imutáveis, amados. É eu quem escolho viver nas alturas de Deus, e passa a ser minha. Quando você assume alguma coisa da parte de Deus, você passa a ser sua. Se você assumiu uma cura da parte de Deus, é Deus quem cura, mas a cura chegou até você. Se você assumiu a salvação que Cristo te oferece, ela passa a ser sua. A salvação quem conquistou foi Jesus, mas ela passa a ser, por quê? Porque você tomou posse daquilo, e é isso que Davi está falando. Ele me deu os pés, por quê? Porque ele revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Como é que Deus aperfeiçoou o caminho de alguém? Como que Deus pode aperfeiçoar o caminho de alguém? Levando este alguém aos voos mais altos em Deus. Porque é lá que vão estar os pensamentos de Deus, que vão influenciar os nossos e que vão fazer com que a gente trilhe os melhores caminhos nesta terra. Estou conseguindo ser claro? Receba isso na sua vida. Por isso Davi fala, Ele me firmou nas minhas alturas. Você deve ter no teu coração alturas que você tem desejado. E você acabou optando, olha, não, eu vou viver por caminhos baixos mesmo, é mais fácil, eu já me frustrei muito nessa busca, eu já tentei e não deu certo. O que está faltando, talvez você tentou enquanto estava com voo a 100 metros de altura, a 200 metros de altura, ou até andando na pista, sendo que é lá, nos 10 quilômetros de altitude, que Deus vai impregnar o pensamento dele em nós, para que os caminhos dele se reproduzam nos nossos. E é isso que Deus tem, porque eu creio em grandes coisas que Deus vai fazer. E eu estava compartilhando com o pastor G, né? Ele perguntou outro dia, como é que está? Agora já está tranquilo, né? Não estou ainda, vou ficar tranquilo à 00:10 ou 15, a hora que eu acabar de entregar o recado. Porque aí sim, Deus já fez aquilo que deveria fazer. Outra coisa que a gente gostaria de considerar, amados. Voar mais alto por quê? Eu já falei algumas coisas, mas eu quero explorar alguns outros detalhes aqui. Por quê? Primeiro lugar, amados, a área de menor turbulência para um voo é na altitude máxima que ele pode. Quando um avião está a 10 mil metros ou 12 mil metros, é a área em que há menos turbulência. E o que é turbulência? Turbulência é a variação das correntes aéreas, descendentes e ascendentes. Elas ficam brigando entre elas, mas as correntes aéreas elas são muito menores em alta altitude. O que eu quero dizer? Na verdade, a turbulência é aquilo que agita a nossa vida, que são os ventos da vida. Quantos aqui no ano de 2025 não tiveram turbulências? Eu acho que ninguém. Mas sabe aquele momento que parece que está indo tudo bem, daqui a pouco a coisa vira do avesso? Isso é turbulência. E são os ventos que a vida traz. Mas o que acontece, amado? Nos caminhos altos de Deus, a turbulência será a menor possível. E aí eu pergunto, por quê? Elas não existem? Não, ela existe. Porém, nós estamos na área de menor turbulência. A pior turbulência que pode haver não é aquela que acontece do lado de fora, mas é aquela que do lado de fora influencia a gente por dentro.
e andando nos lugares altos de Deus, a turbulência diminua. Diga para o teu irmão, a turbulência será melhor se você voar em altitude máxima. Amém? Outra coisa, a pressão externa é menor. Lá na aeronave, a pressão lá, o ar lá em cima é ar rarefeito, tem muito pouca densidade. Então, o que acontece? Não tem quase oxigênio, por isso que as pessoas que vão lá para o Aconcagua, ou lá para o Nepal, lá naquele monte no Everest, etc., eles chegam lá na escalada, no alpinismo que vão fazer, tem ar, a partir de um certo momento eles acabam tendo que fazer uso de oxigênio adicional, porque não tem. Isso é o ar rarefeito. E no local de ar rarefeito, a pressão também é menor, é muito pequena a pressão. No lugar, amado, lá na altitude máxima, é o lugar de menor pressão sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Muito das pressões que nós temos que lidar no dia a dia, não é por causa do que está acontecendo fora. Mas, deixa eu formular melhor, não é por causa da pressão propriamente dita, externa, é que essa pressão nós mesmos acabamos gerando. Deixa eu tentar explicar melhor. Você já fez alguma coisa aqui, eu acredito que ninguém aqui, mas uma coisa errada na vida, que depois, tipo assim, nessa época do ano, é uma época em que os templos de consumo se lotam, né? É o apelido que uma psiquiatra dá para os shoppings. A pessoa vai lá, ele se encanta com aquilo, aquele clima de festa, aquela coisa, e lá vai cartão, né? Passando, não, tudo bem, depois a gente vê como é que fica. Aí a gente vai ver como é que fica você. Você concorda comigo que essa pressão externa não foi prova porque você é um crente em Jesus que está passando. Não é porque você está sofrendo pelo teu testemunho cristão. Nós é que geramos muitas pressões externas. E quando a gente anda nos caminhos altos de Deus, o que vai acontecer? As pressões diminuem, porque a gente entra e começa a consumir como alguém do reino de Deus, começa a ter atitudes como alguém do reino de Deus, enfim, isso diminui a pressão. Mas talvez alguém diga, mas tem pressões que não dá. Até nós cantamos uma aqui, que veio como uma confirmação, né? Cantamos um cântico, e eu peço para colocar aí, por favor, 2 aos Coríntios 4:8, né? 2 aos Coríntios 4:8, acho que eu dei um pouco de trabalho para eles. Isso aqui saiu na RA, né? Não tinha NVI? Tem, beleza. Então aí, veja bem o que diz esse trecho. Nós cantamos ele aqui já hoje. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Espera aí, mas você está acabando de falar que muita pressão, muito da pressão que a gente sofre, nós mesmos é quem produzimos. Sim, existem aquelas que nós não produzimos, e essa é uma delas. A pressão que Paulo está falando aqui é a pressão desse mundo de trevas, pressionando o homem e a mulher de Deus, para que ele desista, para que ele abandone a fé, para que ele pare de cumprir a missão que Deus tem posto no coração. Essa pressão, ela vai existir. Porém, nos lugares altos em Deus, ela vai ser menor. Não porque ela é pequena do lado de fora, mas porque dentro de nós existe estrutura de Deus para conseguir. Um avião, vocês já viram aquela orientação que dá no início, né? Em caso de despressurização da aeronave, a máscara de oxigênio cairão, né? Você primeiro socorra crianças e idosos, depois põe você, enfim, tudo aquilo. O que acontece com aquilo lá? Por que despressurização? A pressão fora do avião, amados, é muito pequena. Lembra que eu falei? Lá nós estamos no ar rarefeito. Mas a pressão dentro da aeronave, ela sofre uma correção.
Sabe que não, se não, aconteceria o quê? A aeronave explodiria. Porque a pressão maior dentro da aeronave empurraria a fuselagem para fora, ela vai explodir. Então, o que acontece? Quando nós estamos embarcados nos lugares, navegando pelo alto de Deus, o que acontece? Nós estamos numa cabine pressurizada. Não tem perigo, Deus está garantindo que a pressão, mesmo grande do lado de fora, ela não vai produzir o efeito que ela queria produzir, que é nos destruir, é nos desanimar, é nos deixar perplexos e coisas desse estilo. Então, esses são motivos pelos quais nós devemos optar por voar em lugares altos, por voar de uma forma mais ampla, né? Outra coisa, vamos voltar aqui. Terceiro aspecto que é importante, a velocidade aumenta. Por isso que, inclusive, que o avião vai para essas alturas, porque como o ar é rarefeito, não tem atrito, pouco atrito com a aeronave, ela chega aí a 900 km por hora no deslocamento, um jato comum. Então o que acontece? Nesse lugar em Deus, às vezes nós estamos com tanta pressa voando baixo. Sabe o que acontece? A gente chega no fim exausto, acabado, né? Por quê? Porque está voando baixo. Nós estamos lutando contra tudo que vem da nossa forma e dizendo, não, tá bom aqui, eu estou a 200 metros de altitude, mas assim tá bom, eu prefiro assim, tem medo de altura. Não tenha medo de altura, amado. A Bíblia diz, né, o próprio Jesus ensinando, se algum filho pedir para um pai um ovo, ele dará um escorpião? Já viu essa passagem? Se ele pedir pão, ele dará uma cobra? Não. E nem Deus vai dar algo ruim se você pedir o Espírito Santo, ou seja, para que Ele possa te ajudar e nos ajudar a seguir por lugares mais altos. E logo, quando nós vamos em velocidade mais elevada, né, a eficiência melhora, tudo deslancha na nossa vida. Você já percebeu? Muitas pessoas falam, agora não é tanto, mas antigamente muitas pessoas chegavam para mim e diziam assim, olha, pastor, dá para você orar aqui, porque o tranca-rua fechou meus caminhos. Sabe o que fecha caminho, mano? Voar em lugar baixo e ficar na mesmice. E ficar continuando acreditando que o tranca-rua, que o tranca qualquer coisa, vai conseguir trancar a tua vida com Deus. Está na hora de subir. Isso, vida pessoal. Está na hora de subir. Está na hora de ir lá para as altitudes mais elevadas, porque lá a velocidade vai ser maior. Senão a gente fica enroscado, a vida passa e não acontece nada, né? Por quê? Porque estamos insistindo nos lugares baixos. Então voe no lugar alto. A tônica desta noite é voando mais alto. Esse é o nosso alvo pessoal e o nosso alvo como igreja para 2026. É claro que não dá para explorar o tema, né? Mas durante o ano ele vai ser falado aí para que a gente possa estar ampliando essa compreensão. Mas Deus está dando uma dica, um lampejo de algo que vai ser o nosso farol, né? Aquilo que vai iluminar o nosso ponto de referência. Outra coisa, no lugar alto, amados, o gasto de energia é menor. Por quê? Porque não tem o atrito. Então, o que acontece? Nós vamos melhorar na nossa vida, na exaustão e tantas outras coisas. Nos lugares altos a gente tem melhor alcance visual. Lá de cima se vê tudo. Você pode ver, até chega um momento que você já não vê mais movimento, você vê um cenário, porque está muito alto, mas você consegue ver com precisão detalhes que você não veria aqui da terra. Quando nós insistimos em voar baixo, nós vamos ficar limitados na visão. Por isso que o primeiro ponto para voar mais alto é expandir a visão. Talvez nós não saibamos como fazer isso agora, mas Deus vai nos orientar ao longo, é um processo. Nós não estamos falando de algo simplesmente que já vai completar 100% hoje. Se nós sairmos daqui voando a 2.000 metros de altitude, já vai ser bom.
Mas só não se esqueça de puxar o manche durante a tua vida para que o avião levante o nariz e suba. É só o avião que pode levantar nariz, a gente não pode não, para dar uma de esperto, né? Levantar nariz é termo que é usado na aeronáutica mesmo, para o avião quando ele... Então o que acontece, amado? É isso. Deixe Deus fazer isso, porque Ele quer que nós tenhamos um alcance maior. E ter um alcance maior nos dá a visão de como solucionar questões da nossa vida de uma forma mais prática. Sabe, aqueles insights que Deus dá, aquela dica, né? Aquela revelação que vem do alto, é porque você está em locais mais altos, porque senão você fica sofrendo a interferência de tudo que é na terra e não recebe o que Deus dá. Por que que alguns voam mais rápido no reino e outros não? Por que que alguns voam mais rápido profissionalmente e outros não? Eu estou falando de pessoas aqui que entenderam o plano de Deus para as suas vidas. Então quer dizer que o céu é o limite, amado? Não. O céu não é o limite, Cristo é o limite. Aquele que não tem limite é o nosso limite. O céu é nosso destino. É para lá que nós vamos um dia, né? Para a honra e glória do Senhor. Menor gasto de energia, já falamos, maior alcance visual. Então, é isso, ó. Ele não possui limites e é nele que nós devemos apoiar a nossa vida. E eu quero ler agora um outro versículo que se encontra lá no mesmo capítulo de Isaías 55, nós já estamos caminhando para o final. 55, agora os versos 10 e 11, a continuidade daquele texto que lemos. Isaías 55, 10 e 11. Está escrito, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será, diga comigo, assim será. Eu continuo, a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Por que será que Deus fecha esse capítulo desta forma? Porque se nós optarmos pelos caminhos altos de Deus e pelos pensamentos altos de Deus, não tem como a palavra de Deus não produzir efeito prático nas nossas vidas, em qualquer que seja a área. Como é que vai ter o relacionamento com Deus? Mas como é que vai ter o relacionamento com o teu cônjuge? Como é que vai o relacionamento com os teus filhos? Ah, não está fácil. Será que não é hora de puxar o manche para subir um pouco mais, para você visualizar melhor o que está acontecendo? Visualizar melhor, ampliar a visão, significa ter discernimento do Espírito para perceber o que é que Deus está falando. E às vezes a gente está tão ocupado em correr para lá e para cá, e não percebe o que o Espírito Santo está dizendo, e talvez ele só está querendo dizer, para um pouquinho, igual falou com Marta, senta aqui um minuto, faz igual a tua irmã. Porque um toque de Deus vale muito mais do que um mês de esforço da nossa parte. Nós não estamos dizendo que não temos que nos esforçar e nem fazer a nossa parte, não é isso. Mas às vezes fazemos tudo isso e nada acontece. Então, é tempo de fazer. E aqui a Bíblia compara, né? Ele usa essa metáfora, né, da chuva. A Bíblia diz que assim como a chuva cai e não retorna para Deus, nós sabemos que ela retorna, a água retorna através da evaporação, aí, enfim. Mas ela não retorna antes de cumprir o propósito. É isso que Deus está falando. Da mesma forma, a minha palavra não vai retornar para mim até que ela cumpra o propósito na menorá. Até que ela cumpra o propósito na tua vida e na minha vida, em nome do Senhor Jesus. É garantia de Deus, amado. Ah, mas eu não consigo acreditar muito nisso. Então precisa puxar o manche. Tem que subir. Tem que subir um pouquinho. Claro, aqui a gente sabe, tem muitas formas de poder subir. É estudar, se aprofundar na palavra, é meditar no que Deus tem para dizer, é orar, é buscar a presença dEle. Mas isso a gente tem aprendido sempre aqui. Então agora é tempo da gente poder seguir em frente neste caminho de vitória. Porque
a postura que você tomar hoje, amado, diante de Deus, não voltará vazia para Deus. Vai cumprir o que agrada a Deus e prosperará na palavra que Ele enviou. Que palavra que Ele está enviando para nós? Nos levar para posições mais altas de voo, para que tudo aquilo que nós já meditamos possa acontecer nas nossas vidas. É possível, porque quem prometeu não é uma igreja, não sou eu, é o próprio Deus eterno, né? É o Gadol Adonai, é o Senhor, né, o grande Deus, o eterno, aquele que tem poder para cumprir o que fala. E Ele está aqui nesta noite, né, para poder fazer. E o ano de 2026 já está batendo a porta. Aí. Acabamos de ouvir aí um rojão. E é nele que nós voaremos mais alto. Você pode crer nisso, amado? Então diga assim, eu creio, pela palavra que veio, e não voltará vazia, que eu voarei mais alto em 2026. Nós não estamos falando de isenção de situações difíceis. Isso pode acontecer, mas lembra, elas não vão pressionar com a mesma capacidade de nos amassar, de nos, né, comprimir. Nesse último texto que nós lemos, Deus aproveita esse contexto da chuva para mostrar que vai funcionar e só depois vai voltar para Ele. Decolar nós já conseguimos, como dissemos. Agora, amados, puxe o manche e atinja a altitude máxima. O Senhor vai ativar nessa noite, nós vamos orar daqui a pouco, o modo voando mais alto da nossa vida individual e da nossa igreja local, em o nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Deus, Ele está aqui para fazer a diferença nas nossas vidas. E você pode ver, amados, o quanta projeção de uma postura vai acontecer na tua vida, nas nossas vidas, por conta de um desejo, de uma atitude prática. Já que Deus nos pôs numa embarcação, e essa embarcação é um avião, que é o símbolo, avião é para voar. E já que é para voar, voar alto. Porque só existe vantagens em voar alto para a honra e glória do Senhor. E é isso que Deus prevê. Ele está aqui para nos ajudar a conquistar isso. Aí talvez alguém possa dizer, olha, mas você não tem ideia do que eu estou passando. Eu não tenho. Mas ninguém tem ideia do que o outro passa. E problema não se mensura, não se compara. Porque o maior problema para mim é aquele pelo qual estou passando. E assim sucessivamente. Então, nós não estamos falando aqui, você vê, se nós fixarmos o olho no problema, significa que nós estamos voando baixo. Porque problema todo mundo tem em algum momento. Nós não nascemos para viver no deserto. Nós nascemos para viver na terra prometida. Amém? Mas desertos compõem a nossa jornada, né? Então, é isso que Deus tem para as nossas vidas nesta noite, amado. E eu peço para você, por amor a você mesmo, voe mais alto. Vai valer a pena. Deus já preparou tudo para que a gente voe alto. E eu creio que sobre a igreja do Senhor Jesus, isso de um modo geral, mas nós queremos aplicar aqui à nossa comunidade. O Senhor fará grandes coisas, amados. Nós vamos voar mais alto. A menorá já decolou. Ela veio, ela decolou lá em 95, depois veio, foi voo de cruzeiro, depois baixou o trem de pouso, reabasteceu, corrigiu, atualizou a aeronave e agora já decolou. E ela vai subir. Entre junto, não fique de fora. Porque na comunhão dos irmãos o Senhor ordena a bênção. E isso vai fazer toda a diferença. E eu convido você a se colocar de pé
e nós vamos orar sobre essa palavra. Se você crê e toma posse dessa palavra, diga comigo assim: Senhor Deus, eu criei na tua palavra. Vou fazer a minha parte, mas vou confiar de que a maior parte é tua, de que o milagre é teu, mas o Senhor me levará a voar em altitude. 2026, o Senhor reservou para eu voar mais alto. E é com isso que eu me comprometo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Nós vamos orar neste momento, amados. Nós temos aí alguns minutos, né? Quando for 10 para meia-noite, nós vamos orar em família, né? Vamos estar orando em famílias, enfim. Mas nós queremos orar aqui neste momento. Nós não vamos poder aqui, não vamos poder fazer um apelo individualizado. Mas nós queremos ungir a igreja, né? E eu vou pedir que os pastores venham aqui à frente, por favor, e vamos ungir. Nós vamos fazer o modelo do corredor mesmo, mas que eu acho que é a forma mais prática, né? Pode fazer um corredor assim, né? Mas eu vou pedir para os irmãos, né? Não parem, né, para orar individualmente para as pessoas aqui. Nós vamos estar orando aqui enquanto vocês vão estar ungindo. Então você vem, passa por um deles aqui e já volta. A gente pode vir pelo meio e voltar pelas laterais, tá bom? Eu acho que assim fica mais organizado. E a gente consegue fazer isso de uma forma breve, porém bem feita, né? Então, nós vamos neste momento, você pode vir, você não precisa passar por todos. Eu sei que se a oração de um justo pode ir muito seus efeitos, a oração de 8 justos pode mais, né? Mas pega um, né? Passa por ele, está liberado, já vai lá e já sai para o teu lugar, cede espaço. Então os irmãos venham pelo centro, não precisa embolar não, pode vir. Vai saindo fileira por fileira e vão vindo assim, em nome de Jesus. Vamos orar então, em nome do Senhor Jesus, declarando. E uma das coisas que eu gostaria de pedir, que você dissesse que eu ativo em nome de Jesus o modo voar mais alto no meu irmão, em nome de Jesus. E vamos lá. E quem já está vindo, vai orando também, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, Pai. Pai, nós não temos dúvida de que o Senhor não permite a Tua palavra voltar vazia, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. E aqui estão irmãos e irmãs que creram na Tua palavra, Pai, e portanto estão recebendo esta unção, Pai. Esta unção, Pai, nós declaramos em nome de Jesus que estará ativando, Pai, a capacitação para voar mais alto, Pai. Pai, em nome de Jesus, ajude cada um dos meus irmãos e irmãs a puxar o manche nesta noite e que a aeronave deles comece a decolar de uma forma diferente, Pai, para a honra e glória do Senhor, Pai. Isso não é magia, isso é caminho a ser seguido, Pai. Mas eu declaro, Pai, que nós vamos experimentar um voo mais alto, Pai, como pessoa, como igreja de Jesus, Pai. Pai, nós não temos a ideia ainda onde o Senhor colocará a menorá, Pai, em nome de Jesus, mas nós sabemos de uma coisa, conforme Isaías 62, ela será objeto de louvor na terra, não para a glória dela, mas para a glória do Deus a quem ela divulga, a quem ela prega. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo especial, Pai. Eu quero te pedir, Pai, que enquanto teus filhos estão passando aqui, o Senhor visite cada causa, Pai. Pai, talvez algumas coisas estão emperrando, Pai. Talvez existe, Senhor Deus, alguma turbina falhando. Eu te peço, repara isso, Pai, para que teus filhos consigam, Pai, ver, Pai, o efeito da fé em Deus atuando nesta unção poderosa, Pai, que o Senhor está derramando sobre teus filhos e das tuas filhas, Pai. Enche-os do teu poder, da tua graça, Pai. Enche-os do discernimento do teu Espírito, Pai. Amplia, Pai. E eu quero pedir, Pai, no fim do ano da surpresa e expansão, Pai, venha expandir, Pai, em nome de Jesus, Pai, a visão de cada um
de nós, de cada um dos teus filhos, Pai, que estamos aqui sendo visitados. Se alguém nesta corrente de pessoas aqui estava com alguma enfermidade física, emocional, mental, espiritual, nós declaramos livre no poder de Deus, o Todo-Poderoso Senhor, Pai. Se alguém dos que passou ou está passando tem problemas no relacionamento conjugal, Pai, que esta noite seja a noite de decolar e voar mais alto dentro dos princípios de Deus, Pai. Pai, aqueles que têm planos e propósitos para o ano que vem, Pai, na vida profissional, na vida sentimental, Pai, para se casar, Pai, ou qualquer outro empenho, Pai. Irmãs, Pai, casais que têm o desejo de engravidar, Pai, e de alguma forma ainda não foi possível, Pai. Nós te pedimos, Pai, tira todo o impedimento, que eles voem mais altos, Pai, e não permitam, Pai, não permita que eles fiquem voando baixo nesta questão também, Pai, que a glória de Deus venha ser manifestada, venha ser liberada de uma forma poderosa sobre meus irmãos, sobre as minhas irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos aqui a igreja local, Pai. Em nome do Senhor Jesus, a tua igreja, Pai, é o teu corpo, Pai. Pai, nós não somos quaisquer pessoas, Pai. O Senhor nos comprou por um alto preço, Pai. E, portanto, Pai, nós estamos aqui representando o corpo de Cristo, Pai. Sara a tua igreja a cada dia, Pai. Pai, que os relacionamentos possam ser curados, restaurados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou pedir que os pastores também se unjam, né? A unção, né? E depois, na hora que eu descer, também alguém faça, mas aproveitem a oportunidade aí, não vamos ficar ninguém de fora, em nome do Senhor Jesus, né? O pessoal aqui já foi, já aqui, tranquilo. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta noite de vitória que o Senhor reservou para nós, Pai. Pai, nós temos a certeza, Pai, que nós não vamos viver um novo tempo, Pai. 2026 não será um novo tempo, será um novo ambiente, Pai. Um novo ambiente da tua presença. O tempo vai continuar sendo contado, Pai. Porém, Senhor Deus, é um marco importante, nós podemos reiniciar, Pai, a partir de hoje, Pai, nossa convicção, a nossa fé, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, traz todos os recursos que o Senhor tem disponíveis para esta obra local, Pai. Pai, nós sabemos que recursos não são apenas recursos financeiros, Pai. São recursos humanos, Pai. São recursos, Senhor Deus, de compreensão mais ampla, Pai, para cuidarmos dos nossos irmãos, Pai. Conforme ouvimos aqui no domingo passado, a pastora Marina comentou, Pai, desta ação de amor prático demonstrada através de atitudes, Pai, nas pessoas, Pai, no exercício, Senhor, da compaixão, Pai, que nós possamos seguir. Isto só consegue fazer quem está voando alto, Pai, porque é difícil ter compaixão daquele que achamos aos nossos olhos não merecer, Pai. Mas que a tua vitória, Pai, continue permeando cada uma das vidas e cada uma das famílias aqui, Pai. Pai, muito obrigado por cada uma das pessoas que optaram estar aqui, Pai. Não por ser aqui exatamente, Pai, mas porque estão na presença de Deus, Pai. Optaram fazer em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eles verão outras situações sendo acrescentadas na vida deles, Pai. Pai, obrigado por cada família que cada um dos teus filhos representa, Pai. E nós damos desde já, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu declaro aqui, Pai, na autoridade concedida por Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que a igreja, Pai, e cada um dos irmãos presentes, Pai, estão no modo voando mais alto a partir deste exato momento, pela unção que foi liberada e pela palavra que não voltará vazia, mas ela cumprirá o propósito em cada um dos teus filhos e filhas, Pai, agradando a tua vontade nesse aspecto, Pai. Muito obrigado, Pai, que cada um de nós tomemos posse da nossa parte, Pai, e possamos seguir, Pai, com o manche puxado, Pai, para deslancharmos na nossa vida, Pai, em Ti e na nossa vida, enquanto vivermos aqui na terra. Em nome do Senhor Jesus, amém, Senhor, e amém.